todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 3. Olha só, gente. Na aula 3, o objeto de conhecimento. Fenômenos naturais e sociais, representados de diferentes maneiras. E o detalhamento, orientação e localização. Pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Meios de orientação e localização. Sol, rosa dos ventos, lua, constelação Cruzeiro do Sul, bússola e GPS. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos estudar sobre como podemos nos localizar no planeta. E aqui a gente já pode observar diferentes tipos de se localizar. Uma delas vai ser a rosa dos ventos, como acabamos de ver. Um mapa, né, que pode ser o analógico, que ainda era de papel. Mapa digital, que a gente utiliza muito nos dias atuais. Um globo terrestre também que acaba aí ajudando nesse processo de localização, ou até mesmo um croquis que a gente desenha ali à mão para explicar para algum colega, né, como chegar em um local, um print de um determinado local através dos recursos que utilizamos das mídias, uma bússola, gente, a bússola, o grande marco aí para a geografia também, acaba nos ajudando bastante por conta, né, de localizar ali a região norte, a área norte e além da natureza, o sol, a lua, o movimento do sol, que também acaba ajudando nesse processo de orientação e localização. Então, nós iremos estudar esses diferentes tipos, né, de orientações que vão existir para o ser humano ele acabar se localizando no planeta, porque pela vasta extensão que nós temos aí, dos oceanos, dos mares e também dos continentes, isso acaba facilitando para o ser humano, tá bom, gente? Então, vamos iniciar os nossos estudos e verificando aí sobre a orientação no espaço terrestre. Essa orientação, gente, que vai estar vinculado à parte da geografia, né, a orientação geográfica, ela acaba aí tratando das relações espaciais e dos pontos de referência. Normalmente, quando a gente fala para uma pessoa em um determinado local, a gente dá um ponto de referência. Para chegar na minha casa, você vai passar pela loja tal, vai ter uma árvore que chama a atenção, é algum ponto que acaba chamando a atenção. Então, esses pontos de referência, eles vão ser importantes, porque acabam auxiliando nas localizações, desde as mais simples no nosso dia a dia, né, até aquelas mais complexas, e vão ser fundamentais para chegar ao quê? A uma orientação geográfica, em espaço que mais amplos, porque, como eu falei, a expansão, né, a extensão, na verdade, do globo terrestre, do nosso planeta, ela é enorme, tá? Então, a gente tem que saber verificar isso. Então, um dos pontos principais vão ser o quê? O ponto de referência, gente. O ponto de referência vai ser primordial para a gente, porque é através de uma referência, né, por exemplo, eu moro próximo da praça, né? Eu moro próximo ali do rio, eu moro próximo de um determinado local que realmente vai chamar a atenção. Então, o ponto de referência ele também ajuda nesse processo de orientação e de localização. Então, olha só, ponto de referência, né? Aquela posição do ponto de referência também vai ser um dos marcos fundamentais para a gente prestar atenção e analisar, né? Porque, olha só, vamos pegar o exemplo da sala de aula, né, que é dado aí a vocês. O ponto de referência, ele vai mudar, né? Ele pode mudar conforme o que você se vira de um lado e para o outro. Por exemplo, aí nós temos o exemplo do aluno olhando para os colegas, né, que poderiam estar sentados aí. Então, a posição dos objetos ao seu redor também ele acaba mudando. Então, ele tem como ponto de referência, né? Aí, de um lado vai ter a mesa, né? E do outro já vai ser ali um armário. Atrás dele a gente já observa um relógio, a lousa, e à frente dele já vai ter o quê? As mesas e cadeiras, né? Então, o ponto de referência dele, ele analisando, né? Olhando para frente,
o principal ponto de referência dele aí vão ser as mesas e cadeiras dos colegas e dele também. Agora, quando ele vira, né, esse ponto de referência já vai mudar também. E é a mesma situação que a gente observa quando a gente trata aí os estudos da orientação geográfica. Então, olha só, ele já está olhando para onde? Para a lousa. Então, à frente dele, o que ele já observa? Uma lousa, o relógio. E de um lado, a mesa, já mudou o lado dele, da mesa, né? E do outro, a gente pode observar o armário. E atrás dele já vai ser o quê? As mesas e as carteiras aí. Então, a gente pode observar através dessas duas posições diferentes, né? Que realmente, para se ter uma localização, uma orientação, o ponto de referência também ele vai ser primordial, tá, gente? Porque é através de onde aquela pessoa estiver, né, o ponto de referência daquela pessoa que vai colocar para a gente ali a localização e a orientação geográfica, tá bom? Mas a orientação geográfica, gente, é um termo, né, que foi utilizado com o significado para determinar o quê? Uma direção a ser seguida, tá? Então, o termo orientação é utilizado com o significado de determinar uma direção, né? Vai mostrar para a gente para onde seguir, para indicar o quê? Um rumo, né? Então, para a geografia, é muito importante determinar essa referência, esse ponto de referência, para poder definir nosso quê? Localização na superfície terrestre, que é enorme, aí o nosso planeta Terra, né? Agora, as antigas civilizações, imagine antigamente, onde não se tinha esses recursos que nós temos atualmente, né? Essa facilidade que nós temos atualmente. Então, as antigas civilizações, elas utilizavam recursos que a natureza, olha só, a natureza oferecia para buscar orientação. Agora, imagina naquela época, eles observando a natureza, olhando o sol, olhando a lua, olhando as estrelas, tá? Então, assim, o início das tentativas de localização vai estar no uso de corpos celestes, como o Sol, como a Lua e algumas estrelas. Hoje em dia a gente acha meio difícil se localizar, né? Mesmo tendo ali um GPS na mão, uma bússola na mão. Então, vocês imaginem aí nas antigas civilizações, através dessa orientação do Sol, da Lua e das estrelas, né? Então, um deles que acabou marcando bastante vai ser a orientação pelo Sol, gente. A orientação pelo Sol, né, vai ocorrer principalmente com o movimento de rotação do planeta Terra, tá? Que nos vai dar ali a sensação de que o Sol ele acaba se deslocando no céu, né? Quando eu era menor, eu tinha essa sensação. Até ali, no meados de 12 anos de idade, eu imaginava que o Sol que se mexia, né? Mas não. A gente sabe que é o planeta Terra que faz esse movimento de rotação. Então, o movimento de rotação da Terra vai nos dar aí essa sensação de que realmente o Sol ele acaba se deslocando, né, no céu durante o dia, no que nós chamamos de um movimento. E esse movimento, gente, é conhecido como um movimento aparente, tá, do Sol, ok? Mas o que vai ser esse movimento aparente do Sol? A professora Juliana vai explicar para a gente. Preste atenção. O movimento aparente do Sol é um fenômeno que se repete diariamente. Pela manhã, é fácil nos orientarmos através do Sol e indicando as direções cardeais de forma aproximada. Isso porque o Sol surge do lado leste, percorre o céu e se põe do lado oeste. Assim, para nos orientarmos, basta então usarmos o braço esquerdo apontando para onde o Sol nasce no horizonte, que é o lado leste. Na direção contrária, nós vamos ter então o lado oeste apontando com o braço direito. Desta forma, o sul estará à nossa frente e às nossas costas teremos a direção norte. Esse modo de orientação pelo Sol, ele vai apresentar certa imprecisão, porque o Sol nasce do lado leste, mas não exatamente na direção cardial leste. Isso também vai fazer com que ele se ponha do lado oeste, mas não exatamente na mesma direção cardial. Isso porque, dependendo do dia do ano e também da inclinação do eixo de rotação da Terra, o Sol vai nascer e se pôr em pontos diferentes.
Então, aí a gente observa a importância, né, dessa movimentação, dessa orientação feita pelo Sol, por esse movimento aparente, onde mostra para a gente uns pontos importantes, né? A professora Juliana colocou para a gente o norte, o sul, leste, oeste, que vai nos dar os pontos cardeais, gente. Então, a gente também vai ter o quê? A rosa dos ventos, tá? A rosa dos ventos, que a gente pode observar aqui, né, vai mostrar para a gente onde se localizar através do norte, do sul, do leste e do oeste, que já vai ser o quê? Os pontos cardeais, tá? Então, olha só, os pontos cardeais, o leste também, como é conhecido com a letra L, né, a siglinha L, ou a letra E, também, gente, é conhecido como oriente, ou também a parte nascente. Mas, além do leste, teremos o oeste é dado pelo O, e também, às vezes, colocaria um W. Tendo o O, W já sabe que é oeste, também conhecido como ocidente ou poente, tá bom? Mas além do leste e oeste, também teremos o norte, com a letra N, que também, gente, significa setentrional ou boreal. Os dois significam a mesma coisa. Normalmente, nos vestibulares, a gente observa muito a utilização do setentrional e boreal. Professor, o que é setentrional e boreal? É norte, gente. Não esqueçam disso. Normalmente, eles não colocam norte, leste, né, oeste, sul, não. Eles vão utilizar esses termos, setentrional e boreal para norte também. Mas, além do norte, também teremos o quê? O sul, ponto cardeal sul, com a sigla S, tá? Que também é conhecido como o quê? Meridional ou austral, que é a mesma coisa que sul. Isso vocês já não podem mais esquecer. Meridional ou austral é a mesma coisa que sul, tá bom? Setentrional e boreal é a mesma coisa que norte, tá? E isso nos ajuda a nos localizar principalmente nos mapas. Olha só esse mapa da cidade aí de Manaus, com a divisão por zonas e bairros. Aí ele coloca uma legenda pra gente, mostrando a zona centro-oeste, zona centro-sul, zona leste, zona norte, zona oeste e zona sul, tá? Então, a gente pode observar aí que essa legenda, né, vai ser dada através principalmente do que? De uma rosa dos ventos, onde normalmente a gente se baseia muito pelo norte, tá bom? Então, é a partir daí que a gente vai saber. Zona norte, o que ele coloca aqui a zona norte pra gente? Em rosa. Então, olha só, onde está localizada a zona norte. Então, aqui, né, coloca pra gente a mesma situação de uma rosa dos ventos. O sul. Então, aqui a gente pode observar o sul, né? Então, tudo isso acaba nos ajudando a localização, a orientação. Mas, além dos pontos cardeais, também teremos os pontos colaterais, que já vai ser a soma ali dos pontos cardeais. Então, com base nos pontos cardeais, gente, foram criados pontos intermediários, tá? Ou seja, são pontos entre os pontos cardeais e que vai nos dar o quê? Aí, os pontos colaterais. É como se fosse a soma dos pontos cardeais. Porque, olha só, vamos ver os exemplos aí. Nós pegando o norte com o leste, vai dar o nordeste. Se eu pego já a parte aí do norte com o oeste, já vai dar pra gente o noroeste, tá? Agora, se eu pego o sul com o leste, vai dar sudeste, tá? E agora, se eu pego o S com o O, com o sul e o oeste, já vai dar o quê pra gente? O sudoeste, né? E aí nós temos as siglas também de cada um formando os pontos colaterais, que vai ser a soma ali dos pontos cardeais, tá? Nordeste, noroeste, sudeste e o sudoeste, ok? Então, nos dado também aí os pontos colaterais. Mas não para aí não, tá? Normalmente, aí quando a gente estuda, a gente sabe muito mais os pontos cardeais e os colaterais, tá? Mas também vão existir aí os pontos subcolaterais, onde vai ser muito utilizado principalmente na parte militar, né? Mais específico ali. A gente quase não utiliza os subcolaterais, mas é importante a gente pelo menos ter ideia, né, do que são os pontos subcolaterais, que já vai ser a soma dos pontos cardeais com os
colaterais, tá bom? Então, há ainda esses pontos que estão entre os cardeais e os colaterais, que vão ser os subcolaterais. Professora, eu preciso saber todos esses subcolaterais? Não, é só para vocês terem uma ideia de como que é formado, através dos pontos cardeais e subcolaterais. Olha só, vamos ter aí o Nordeste, tá? Vamos ter também o Nordeste, vamos ter o Sudeste e o Sul-Sudeste, tá? Então, a gente observa aí essa situação dos pontos subcolaterais. Mas também teremos o Sul-Sudoeste, teremos o Oeste-Sudoeste, que já pega aí o Oeste com o Sudoeste, né? Teremos o Oeste-Noroeste e o Noroeste. Tá bom? Então, realmente, ele é bem mais específico a utilização dos pontos subcolaterais, que acaba formando para a gente o quê? A rosa dos ventos. Então, gente, a rosa dos ventos vai ser o quê? Vai ser o conjunto de todos esses pontos, que vai dar para a gente os cardeais, aí vocês já podem ver melhor, né? O norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais e também os subcolaterais, que acaba formando aí as rosas, a rosa dos ventos, tá bom, gente? Agora, vocês já pararam assim para se perguntar, né? Como vocês se orientam quando estão em um lugar desconhecido ou sem um sinal de internet? Como é que vocês iriam agir? Então, é importante a observação da natureza. Então, a observação do Sol e também de outros astros foi, no passado, gente, um dos principais métodos usados por viajantes, principalmente, né, para se localizar e se orientar no nosso planeta. Agora, vocês já repararam aí o Sol, que parece se mover ao longo do dia? Será que vocês já pararam ali para observar isso? Então, é a partir disso que a gente pode observar o quê? A medição do tempo, tá? Que é dado também através dos astros, através do Sol, através da Lua. Hoje a gente já tem facilidade com as tecnologias que nós utilizamos, tá? Mas nós vamos ver também, né, que tudo isso pode ocorrer através da medição do tempo, né? Então, olha só, vamos analisar, né, essa situação aí em que mostra pra gente, tá, essa medição do tempo. Olha só, os egípcios, gente, e também os babilônios antigos, eles usavam, tá, uma vareta vertical, que é essa vareta que a gente está observando, fincada no chão para observar a sombra projetada ao longo do dia. E assim eles estimavam as horas. Agora, essa vareta, ela foi chamada de gnomon, tá? O ancestral de todos os relógios de sol. Pela manhã, a sombra ela acaba sendo longa, encurta ao meio-dia. Quando vai chegando ali o meio-dia, eles já sabiam porque ficava encurtada mesmo. E se alonga novamente ao entardecer, tá? Agora, os obeliscos, gente, do Antigo Egito, datados aí por cerca de 3.500 anos antes de Cristo, são os mais antigos exemplos desse tipo de relógio que vocês estão analisando aí. Então, a gente observa que desde aquele tempo eles já analisavam, né, através, olha só aí a ciência naquele período, né? A tecnologia deles que eles utilizavam. Então, quando a gente observa, né, toda essa situação com a medição do tempo naquele período, é fantástico. Vocês podem imaginar isso, como é que ocorria, né? Como eles chegaram ali para ter todo esse processo para medir isso, o tamanho da vareta, tudo isso, gente, era pensado também, assim como nós temos as nossas tecnologias atualmente. Então, são diferentes meios de orientação, tá? E uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção, nosso planeta, gente, o planeta Terra, ele é gigantesco, né? Em relação aí a tamanhos como nós, seres humanos, né? A gente vai observar, gente, que o planeta Terra, ele vai ser dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil, a maior parte está localizado no hemisfério sul. Então, os astros, eles também modificam de acordo com
os hemisférios. O hemisfério norte vai ser um tipo de constelação e o hemisfério sul vai ser outro tipo de constelação. Então, os meios de orientação nos hemisférios acabam sendo diferentes também. Mas o Sol e a Lua não. É só um para todos os países que temos aí ao redor do planeta. Mas em relação às estrelas, às constelações, não. Então, a gente vai analisar no hemisfério sul. Qual vai ser o principal meio de orientação através das estrelas? Vamos ter o quê? O Cruzeiro do Sul, gente, que é uma constelação cujas estrelas mais brilhantes vão estar dispostas em forma de cruz. Daí o nome, Cruzeiro, que vai ter aí o marco principal, a estrela de Magalhães ou Alfa, também como é conhecida, tá? A gente pode observar principalmente ali, nós temos a lua cheia, por exemplo, que acaba marcando, se estiver limpo, ali sem nuvem o céu, a gente pode observar, procurar realmente essas estrelas que acabam brilhando bastante, que nos dá aí a orientação, tá? E a gente observa, né, que vai ter o ponto que mostra pra gente o sul, que vai estar mais distante, e a parte de cima que já mostra o norte, o leste e o oeste. Vai ser diferente, isso é no hemisfério sul, tá, gente? Vai ser diferente o que podemos observar no hemisfério norte. No hemisfério norte já vai ser uma outra estrela que acaba marcando bastante, que vai ser a estrela polar, tá certo, gente? É uma referência para determinar aí a direção norte. Isso a gente observa na maioria dos países que estão no hemisfério norte, tá? Também é conhecida como Polaris, é uma das estrelas mais importantes no céu noturno para a navegação, consequentemente para a orientação. E aí a gente pode observar, né, a estrela polar no hemisfério norte e a Cruzeiro do Sul no hemisfério sul, que também acaba sendo um marco aí para os meios de orientações que são diversos que podemos utilizar. E um outro também que já pega a parte da tecnologia humana vai ser o quê? A bússola, gente. Vamos ter diferentes tipos de bússolas, tá? Então, a gente vai observar que essa tecnologia ela foi se adequando e melhorando cada vez mais, já era muito utilizada desde os povos antigos, né? Então, a bússola ela realmente foi inventada ali pelos chineses há muito tempo, tá? Vai possuir uma agulha imantada que acaba girando ali sobre o eixo e um mostrador, tá? No qual ela vai estar desenhada ali, nós vamos colocar as rosas dos ventos, né? A rosa dos ventos, o norte, sul, leste, oeste, tá? A agulha imantada, gente, ela acaba apontando sempre para o norte, que acaba sendo atraída pelo polo magnético do planeta Terra. Imaginem aí como é que uma bússola, né, ela vai saber onde é que é o polo magnético da Terra, de tanta atração que acaba tendo, né? E isso acaba atuando como um grande imã, gente. Então, a gente observa aí a importância das bússolas também, principalmente para a localização, né? Mostrando pra gente, olha só, antigamente como se era utilizado e atualmente, né? Que se utiliza mais nos dias atuais, mostrando o norte, sul, leste e o oeste, tá? Mas e o norte geográfico, gente? Que pega ali a parte desse polo magnético, que sempre vai estar ali apontando para o norte, que vem através desse norte geográfico. Então, olha só, o que vai ser o norte geográfico? Vai ser essa área onde se tem aí o polo magnético do norte. O polo magnético, gente, não fica no mesmo lugar que o polo norte geográfico, tá? O norte parece que é bem reto para cima, né? Já o polo magnético, ele acaba indo pouquinho para o oeste, ok? Há uma diferença aí com cerca de 1,400 quilômetros entre os dois. O norte geográfico a gente conhece ali com a letra N, né? Que a bússola mostra pra gente, normalmente, um GPS, tá? Aí vocês podem observar melhor, né? Um exemplo dado a vocês,
que vai ter o norte, né, o norte geográfico, porém, esse norte geográfico ele acaba indo um pouquinho para o oeste, que mostra para a gente o polo magnético do norte, tá? Então, a gente observa que a bússola ela aponta para o polo magnético, não exatamente para o norte geográfico. Esse desvio, gente, da agulha é chamado de declinação magnética e varia ali conforme a localização no planeta Terra que a gente pode observar melhor, né? Lógico que é um desenho, a gente observa o norte apontando realmente para o norte geográfico, porém, se a gente pega uma bússola, ela vai girar um pouquinho aí para o lado oeste, que vai dar em torno aí de 1.400 quilômetros de distância de um para o outro, dando para a gente assim, né, essa área do norte geográfico com o polo magnético, tá? Então, lembrando, o polo magnético vai estar bem ali ao norte? Não, tá bom? Então, a gente pode observar aí essa diferença também, que acaba ajudando no processo de orientação e localização também, tá bom, gente? Além dos astros, né, da lua estrela, do sol, a gente observa também que o ser humano ele foi colocando para a gente as suas partes tecnológicas, como a bússola, né? E também, com o passar dos anos, foi melhorando todo esse processo de desenvolvimento, de localização. Então, acabaram construindo um instrumento que a gente utiliza muito nos dias atuais. Esse instrumento de orientação conhecido como GPS, tá? Se a gente for observar hoje, nos nossos celulares, né, vai existir um GPS, que vai ser o Global Positioning System, que em português vai ser o quê? Sistema de posicionamento global, tá? Que foi criado aí principalmente para utilização de localização e na guerra, tá? Que vai permitir aí a localização de pontos sobre a superfície da Terra. Agora, como que isso vai acontecer, gente? Vamos ter receptores que recebem os sinais desses satélites artificiais. Satélites artificiais por quê, professora? Porque foi o ser humano que construiu, tá? Então, esses satélites artificiais vão estar na órbita do nosso planeta Terra. Existem milhares de satélites artificiais ao redor do nosso planeta, gente, só que a gente não enxerga. Mas nesse momento pode estar passando um satélite artificial aí em cima da nossa cabeça, pegando dados do nosso planeta, pegando a localização, imagens, fotos. Então, são recursos realmente gigantesco que a gente observa, tá? Então, os receptores, eles recebem esses sinais de satélites artificiais na órbita do nosso planeta Terra, que aí eles calculam a própria posição, tá? Agora, isso, gente, é feito de uma maneira muito rápido, para chegar até vocês, quando utilizam o GPS, né, que vai estar dando ali instantaneamente sua localização, não é uma coisa assim que parece ser tão fantástico, se a gente for parar para pensar, tão rápido, gente, hoje em dia, né, que realmente é uma tecnologia exorbitante aí que a gente utiliza. Por quê? A gente observa que esses pontos, né, eles vão ser dados aí através a conexão entre esses satélites, chegando informação do outro até dar ali para aquela pessoa que está querendo saber onde é uma padaria, onde que está localizado o supermercado e assim sucessivamente. Então, 24 satélites artificiais, eles orbitam a Terra continuamente e cada satélite completa 2 voltas por dia ao redor do planeta, que acaba ajudando aí nessa movimentação, nessa instrução de orientação através do satélite artificial com o GPS. Então, em qualquer lugar e momento, pelo menos 3 satélites, gente, vão estar visíveis para os aparelhos de GPS. Agora, vocês podem imaginar a quantidade de habitantes que nós temos no planeta, das pessoas que podem estar utilizando o GPS ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que realmente é uma coisa maravilhosa essa tecnologia que a gente vive nos nossos dias atuais e aqui a gente pode observar melhor, né? Toda essa localização aí, essa importância do GPS, desse processo de orientação, processo de localização,
além das tecnologias mais antigas que nós tínhamos, né, naquele período ali da medição do tempo, né? Então, o GPS também, ele vai ser fundamental no nosso dia a dia, pois acaba ajudando aí a traçar rotas mais rápidas, né, e eficientes, e acaba facilitando os deslocamentos tanto para aí a área das cidades, né, quanto entre outras situações. Por exemplo, a gente usa ali o GPS ao chamar um carro, né, através dos aplicativos, e ao encontrar o caminho, né, para um restaurante desconhecido, ou até mesmo ali para calcular o tempo de chegada ao trabalho. Então, o GPS ele realmente vai utilizar isso, a tecnologia com alta precisão, graças a satélites que acabam orbitando o planeta Terra, né, e ele acaba fornecendo essa localização exata, né, e também informações importantes como a altitude, velocidade, direção, e isso acaba sendo útil também em várias outras atividades, como trilhas, como navegação marítima, a navegação nos rios e até as entregas ali por drones, utilizam muito hoje os drones, né? Ali em relação às guerras, infelizmente. Então, a gente observa realmente a importância de toda essa tecnologia que nós temos nos nossos dias atuais, através desse processo aí de orientação e localização que é magnífica, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.